Agosto de 1986. Um paraíso tropical que escondia um monstro invisível nas profundezas. Enquanto os vilarejos dormiam, o ar que respiravam estava prestes a atraí-los. Sem cheiro, sem som. Em minutos, 1.700 pessoas deixaram de existir. Este foi o massacre mais silencioso e aterrorizante da história da humanidade. Curiosidades implacáveis. A verdade nua, crua e muitas vezes fatal. Localizado em uma cratera vulcânica em Camarões, o Lago News parecia inofensivo. Mas abaixo da superfície, uma bomba relógio química estava sendo montada pela própria Terra. Entenda como a própria natureza executou um vilarejo inteiro em uma única noite. A vida nos vales ao redor do lago era pacífica e dependia da terra fértil. Ninguém desconfiava que o fundo do lago acumulava toneladas de dióxido de carbono. A pressão da água mantinha o gás aprisionado, como uma garrafa de refrigerante gigante. Bastava um único gatilho para desestabilizar o sistema e libertar o caos. Às 21 horas do dia 21 de agosto, o equilíbrio finalmente se rompeu. Uma explosão límbica. O lago literalmente arrotou 1 quilômetro cúbico de gás. O ferro subiu das profundezas, tingindo as águas de um vermelho sangrento. Centos de milhares de toneladas de CO2 começaram a descer o vale. O CO2 é mais pesado que o ar. Ele flui como um rio invisível. Primeiro, os animais. Eles caíram onde estavam sem chance de fuga. O oxigênio foi expulso. O fogo apagou. O ar se tornou impossível de respirar. A nuvem avançava a 50 km por hora. O vilarejo de News foi o próximo. O gás não bateu na porta. Ele deslizou por baixo dela, silencioso e letal. Não houve luta. As vítimas simplesmente mergulharam em um sono do qual jamais acordariam. Famílias inteiras foram congeladas no tempo, em meio a conversas que nunca terminaram. Nem mesmo os animais mais ágeis puderam detectar o perigo antes do fim. Em concentrações acima de 15%, o dióxido de carbono causa perda imediata de consciência. O cérebro desliga antes mesmo que o corpo perceba que está sufocando. Sobreviventes relataram queimaduras químicas, um efeito colateral bizarro da alta concentração de gás. Em poucos minutos, o calor da vida foi substituído pelo frio do abismo. Alguns poucos acordaram, mas o que encontraram foi um pesadelo vivo. Ele tentou falar, mas não havia ar para carregar sua voz. Quem estava acima de 20 metros de altura teve uma chance. Quem estava abaixo morreu. O silêncio era absoluto. Nem os insetos sobreviveram àquela nuvem. O amanhecer trouxe a luz para um cenário de extermínio em massa. 3.000 animais jaziam mortos. Um cemitério a céu aberto sem uma gota de sangue. O ecossistema inteiro foi desligado. Não havia som de moscas ou pássaros. Parecia uma cena de guerra, mas não havia balas, crateras ou sinais de luta. Visitantes que chegaram naquela manhã acharam que o vilarejo estava apenas dormindo. O choque de entender que todos à sua volta eram cadáveres foi insuportável. O Lago Azul tinha se tornado um poço de sangue metálico, vigiando o massacre que causara. Entre os 1.746 mortos, poucos órfãos restaram para contar a história do ar que matou. As manchetes chocaram o mundo. Uma vila inteira morta por uma causa desconhecida. O medo inicial era de um ataque químico ou um novo vírus mortal. Equipes internacionais de elite correram para o epicentro do que parecia o apocalipse. Não havia tempo para rituais. O foco era evitar uma epidemia após o massacre. Geólogos franceses e americanos tentavam decifrar o enigma das águas cor de sangue. O ar ainda estava carregado. O perigo não havia desaparecido completamente. Estariam diante de uma erupção vulcânica invisível? As evidências eram confusas. Cada amostra de água contava uma história de pressão insuportável e segredos letais. O veredito: o lago era uma câmara de gás natural perfeitamente selada pela pressão. Imagine uma garrafa de refrigerante gigante. A Terra acabou de puxar o lacre. Um pequeno tremor ou deslizamento foi o gatilho para o desastre catastrófico. Centenas de milhares de toneladas de CO2 foram expelidas em um único arroto geológico. 2 anos antes, em 1984, o Lago Monon já havia dado o aviso. 37 pessoas morreram ali, mas o mundo ignorou o sinal de alerta. A ciência não estava preparada para acreditar em um lago que podia assassinar. O padrão era claro. O fenômeno tinha um nome: erupção límbica. News foi um massacre, mas o Lago Kivu é uma bomba atômica natural. No Kivu, 2 milhões de vidas estão à mercê do mesmo assassino silencioso. Se o Kivu explodir, o massacre de News parecerá um pequeno incidente. A corrida contra o tempo começou para impedir que a história se repetisse. A solução: canos de desgaseificação para libertar o gás de forma controlada. Cientistas
cientistas montaram uma operação de risco para esvaziar a bomba subaquática. O lago começou a respirar sob supervisão, lançando o veneno para a atmosfera. O sistema usa a própria pressão do gás para manter o fluxo sem bombas. A pressão é tão extrema que os canos correm risco constante de ruptura. Operar num lago assassino exige nervos de aço e vigilância total. Se o fluxo for interrompido bruscamente, uma nova explosão poderá ocorrer. Um espetáculo visual que esconde a periculosidade do gás invisível que sai dali. Sensores eletrônicos vigiam NIOS 24 horas por dia, enviando dados via satélite. A tecnologia é a única barreira entre a vida e uma nova tragédia. Sirenes de emergência estão prontas para gritar caso o ar volte a pesar. O perigo nunca desaparece, ele apenas dorme sob as águas. Os antigos vilarejos tornaram-se cidades fantasma, monumentos silenciosos ao massacre. Para quem ficou, o silêncio da noite ainda traz o medo do sufocamento. Eles perderam tudo numa noite em que a natureza decidiu não respirar. Uma nova geração cresce à sombra do assassino, entre o trauma e a resiliência. A terra ainda guarda as marcas químicas da nuvem ácida que a varreu. O fundo do lago é um deserto de ferro, um ambiente hostil à vida. Quando a luz se apaga, o Lago Nyos recupera a sua aura sinistra. A paz aparente é a máscara mais perigosa deste gigante adormecido. Nyos mudou a ciência. Hoje, lagos vulcânicos são vigiados como bombas em contagem decrescente. Qualquer tremor pode sinalizar que o monstro invisível está a acordar novamente. A tecnologia é a nossa sentinela contra a fúria química silenciosa da natureza. Dados de pressão e temperatura são analisados em tempo real para evitar novos massacres. Mas o maior perigo reside no Lago Kivu. 2 milhões de pessoas dormem ao seu lado. Se o Kivu explodir, o desastre de Nyos parecerá um evento insignificante. O metano e o CO2 ali acumulados poderiam asfixiar cidades inteiras em minutos. O destino de milhões depende da estabilidade precária de um abismo subaquático. A tragédia do Lago Nyos é um lembrete. Somos frágeis diante das forças invisíveis. E os 746 vidas perdidas para um assassino que não puderam ver, ouvir ou cheirar. A natureza não é nossa aliada. Ela é uma força indiferente à nossa existência. Respire fundo. Naquela noite de 1986, o ar era o próprio carrasco. O lago agora está domado, mas as cicatrizes na alma de Camarões nunca fecharão. Esta história é um aviso silencioso que ecoa das profundezas da terra. O massacre invisível. O terror que veio do fundo do azul. Honramos os que partiram, estudando os monstros que ainda dormem sob nossos pés. Se este horror invisível te impactou, inscreva-se para não perder o próximo mistério. Ative as notificações. A verdade implacável espera por você no próximo vídeo. Escolha o seu próximo pesadelo real. A curiosidade é o seu único guia. Curiosidades implacáveis, onde a realidade supera qualquer ficção.